Boa noite, irmãos. Vamos dar continuidade nos nossos estudos no livro de Neemias, cuja série nós denominamos Reconstruir. Capítulo 9, versículo 1. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si, e a geração de Israel se apartou de todos os estrangeiros, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte eles fizeram confissão e adoraram o Senhor, o seu Deus. E Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias, Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor o vosso Deus, de eternidade em eternidade. Ora, bendizei o nome da glória que está levantado sobre toda a bênção e todo o louvor. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu e o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Irmãos, esse é o começo apenas de um texto longo que vai a 38 versículos, mas nesse tema aqui, reconstruir, é aprender com os erros do passado. Nós temos um culto aqui, você vai ver do versículo 1 até o versículo 3, nós temos outro culto demorado. Nós vimos que no capítulo 8, o culto demorou bastante, começou às 6 da manhã e terminou ao meio-dia, e o pessoal ficou de pé, ninguém reclamou. Nesse culto aqui, um quarto seria 3 horas, tá? 2 quartos, então, 6 horas, é a mesma duração, por isso nós falamos outro culto demorado. Então, o que vai acontecer? O povo de Israel vai se reunir outra vez, igual a que eles se reuniram no capítulo 8, tá bom? Só que com um propósito um pouco diferente. Aqui, meus irmãos, eles vieram para jejuar, vieram para buscar a separação dos gentios, confessar o pecado deles e também do pai, né, dos seus pais. Eles leram a palavra de Deus e eles adoraram a Deus. E como eu disse, novamente o culto demorou 6 horas. 3 horas, meus irmãos, eles ficaram lendo a Bíblia. E 3 horas eles ficaram confessando o pecado e adorando a Deus. Então repare bem, eles têm um culto novamente de 6 horas. Da outra vez foi só de leitura da palavra, dessa vez eles dividiram no meio, 6 horas eles ficaram lendo, 3 horas lendo, e 3 horas eles então entraram em oração e fizeram uma confissão de pecados e adoraram a Deus. E essa confissão de pecado e adoração a Deus, o resumo desse momento é esse capítulo 9. Então capítulo 9 põe para nós o que eles confessaram, o que estava colocado diante de Deus. Não somente eles confessaram o pecado, mas nós temos aí toda uma estrutura do que aconteceu naquele culto. Agora, é bom que a palavra de Deus dura mais que o entretenimento. Você percebe aqui, tanto no capítulo 8 quanto no capítulo 9, que o culto deles era voltado para a palavra de Deus. Eles gastavam mais tempo lendo a palavra de Deus, explicando a palavra de Deus e orando, correto? Do que cantando. Às vezes o culto ele canta, na hora de pregar são poucos minutos e todo mundo já está entojado, né?
E aí volta de novo e canta. É muito entretenimento e pouca palavra. Aqui, irmãos, nós temos o exemplo de que o culto deve prezar pela leitura da palavra de Deus e pela oração. Aí deve ser o grosso do tempo. Agora, irmãos, eles começam a glorificar a Deus, não é? É assim que acontece nesse culto. Como é que esse culto começou? Bem, começou com todos os levitas, não é? Clamando em alta voz ao Senhor. Você pode ler isso no versículo 4, né? Eles clamaram em alta voz, eles começaram a clamar, a rogar a Deus. E aí, novamente, no versículo 5, ele disse, levantai-vos, e todo mundo então estava lá, né? Vamos nos levantar e vamos bendizer o Senhor nosso Deus, de eternidade em eternidade, vamos bendizer o seu nome, o nome da tua glória, que está levantado sobre toda a bênção e todo louvor. Então aqui, irmãos, eles estão começando o culto, eles estão dizendo, olha gente, vamos bendizer o nome do Senhor, que é de eternidade em eternidade. A glória, meus irmãos, do nosso Deus está levantado sobre toda a bênção e todo louvor. Isso significa que toda a bênção que recebemos, isso significa que todo louvor que a gente possa dar, não se compara à glória de Deus. Mas eles estão cultuando, nós estamos diante de um culto. E aí então, irmãos, no versículo 6, eles dizem, tu só és Senhor, tu fizeste o céu, os céus dos céus, o seu exército e tudo que nele há, os mares, e ainda acrescenta tudo que há nos mares, e tu guarda em vida a todos, e o exército do céu, ele te adora. O que eles estão fazendo? Eles estão exaltando Deus pela sua criação. Já que eles estão no culto, o que eles vão fazer no culto? Bem, todo o nosso louvor e toda a glória, meus irmãos, que a gente verbalmente falar, não se compara à glória de Deus. Agora, nós podemos bendizer o Senhor pelo quê? Por que eu tenho que bendizer a Deus em tempo de pandemia, que nem essa? Só tem notícia ruim, correto? Aqui, o nosso informativo só tem agora notícia. Que tipo de notícia a gente tem? Fulano está com Covid, Beltrano está com Covid, não é assim? Geralmente nós estamos vivendo esse tempo agora. Nota de falecimento, mais nota de falecimento. É fato, nós estamos vivendo esses dias. E eu digo para vocês que os dias deles aqui também não eram fáceis. Você vai ver no final do capítulo 9 que eles mesmos confessam, nós somos escravos na nossa própria terra. Então a situação deles não era uma boa situação, a nossa também não é uma boa situação. E eu digo, nós estamos vivendo na pandemia, mas nós somos livres. Nós livres, será que a gente não tem mais a agradecer do que a reclamar? Então eles, sendo ali escravos do rei da Pérsia, eles estão dizendo, glórias a Deus, vamos exaltar o nosso Deus. Eu vou exaltar porque, bem, tu fizeste os céus dos céus, tu fizeste a terra, tu fizeste os mares, tudo que neles há, e ainda o Senhor sustenta tudo isso, né? Está dizendo, nós temos motivo para glorificar o nosso Deus. E aí, irmãos, quando a gente não tem nada para glorificar a Deus, só tem a reclamar, tem alguma coisa errada em nós. Eu escrevi um salmo aqui, esse salmo é muito lindo, né? Mariazinha tem lá num negocinho da sala dela, assim, ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Aí Deus podia fazer só um tipo de árvore, não podia? Isso ia ser uma coisa cansativa, né? Mas não, é variedade. Podia fazer só um tipo de peixe, só lambari, né? Alguém podia dizer, mas eu nem gosto de lambari. Pois é, ainda bem que Deus fez mais de um tipo, correto? Mas você já pensou em agradecer a Deus pela variedade das obras? Já? Então, meus irmãos, quão variadas são as suas obras, ó Senhor. E aí ele acrescenta, todas as fizestes com sabedoria, cheia está a terra das suas riquezas. Quer dizer, ele não vê só variedade, ele vê sabedoria na criação, ele chama a sabedoria e a variedade de riqueza. Assim, olha, essa criação de Deus, isso é uma riqueza, mas quantas vezes você parou para pensar, que bom que não tem só cavalo, que bom que tem vaca, que tem boi, e tendo vaca tem leite, não é? Olha só, pois é,
Deus pensa, Deus age, e sempre que pensa e age, Ele nos favorece. Por isso, quando começou o culto, a primeira coisa que eles fizeram é glória a Deus, porque Ele, com sabedoria, tem feito todas as coisas. Eu disse para vocês que tem um esboço bem claro nesse capítulo, e é um esboço, meus irmãos, dentro de uma oração penitencial. Do começo ao fim, ele fala vantagem, ele fala de muita coisa, mas ele dá uma paradinha, e ele confessa o pecado, e ele confessa como Deus é misericordioso. O capítulo 9 é assim, ele fala essas coisas. Até a gente fez um esboço aqui rapidinho, você pode ver, né? Primeiro, os levitas aqui, quando eles estão orando, eles fazem o quê? Eles exaltam o que Deus fez. E vocês vão fazer isso o tempo todo, né? Eles lembram da eleição de Deus, da redenção de Deus, e eles lembram da preservação de Deus. Eles estão o tempo todo tratando desses assuntos. Eles reconhecem os erros que eles cometeram. Eles não apenas exaltaram a Deus pelo que Deus tem feito para eles, não de uma forma geral. De uma forma geral, Deus é o Criador dos céus e da terra. Mas de uma forma particular, então os levitas eles dizem, olha o que Deus fez para Israel, olha o que Deus fez. Então, eles depois dizem assim, olha, nós cometemos muitos erros, nós somos falhos, desde que eles saíram do Egito até a Babilônia. E depois, meus irmãos, você vê como eles glorificam a graça, a misericórdia, a compaixão de Deus. Capítulo 9 está esboçado assim, está esboçado sobre o que Deus fez, sobre o pecado que eles cometeram, mas também está esboçado em cima da misericórdia do Senhor. Então vamos por parte, né? Quando eles estão orando, a primeira coisa que eles fazem, né, quando falam deles, o que Deus fez para eles, não tinha jeito de ser diferente. Capítulo 9, versículo 7, eles falam da eleição. Como assim eleição? Eleição. Eu sei que você crê na eleição, que você é um eleito de Deus, salvo em Jesus Cristo. Mas aqui está no versículo 8, eles falaram assim, 7, né? Tu, Senhor, Tu és Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhes puseste por nome Abraão. Eles lembram isso. Eles lembram que Deus elegeu Abraão, tirou ele lá de Ur, ele morava lá no meio dos idólatras, e no meio de milhares e milhares de idólatras, Deus apontou o dedo e disse, você. Deus escolheu Abraão. Mas olha aqui como ele está colocado, Abrão ainda, né? No versículo 7. Depois o Senhor, pela sua graça, o que ele fez? Mudou o nome dele para Abraão. Eles estão lembrando que nessa eleição, Deus ele pega um homem e transforma no outro. É como ele faz conosco. Na nossa eleição, ele pega uma pessoa com seus defeitos, com as suas falhas, e transforma em outra pessoa. Pertence para ele, é dele. Então, ele lembra no versículo 8, que esse Abraão, ele foi achado como um coração fiel perante ti, e fizeste com ele a tua aliança, que lhe daria a terra dos cananeus. Então, aqui, irmãos, há uma aliança que Deus fez com Abraão, e o que Deus prometeu para o Abraão? Abraão, eu vou dar essa terra para a sua descendência. Sua descendência vai ser como as estrelas do céu e como o pó da terra, e eles vão habitar essa terra aqui. E Deus cumpriu essa promessa. Não cumpriu apenas quando saiu lá do Egito e foi depois de 40 anos para Canaã. Eles estão lá. Olha, eles estão sofrendo o ataque hoje. Nós estamos pregando aqui e os mísseis estão lá, cobrindo aquela nação preciosa de Deus, aquele povo de Deus. Eles estão lá, debaixo de bombas do Ramais. Por quê? Porque o inimigo sabe que Deus, ele promete, Deus cumpre. Então Deus prometeu para o Abraão, a sua descendência vai pisar, e Deus cumpriu. Deus, ele cumpre as promessas. Isso nos anima aqui. Aquela palavra, que Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo quem? Tu e a tua casa. Bem, essa é uma promessa que Deus faz.
Então, continuando aqui, né, o que ele prometeu para Abraão, ele cumpriu, e aí você vê no final do versículo 8, a base da eleição. Qual é a base, né? O Abraão, ele tinha mérito nele mesmo, porque fala no começo do versículo 8, que ele foi encontrado com um coração fiel. Bom, Paulo discute isso claramente, no capítulo 4, 5, 6, ele discute isso e diz, olha, se Abraão tem de que se gloriar, mas não perante Deus. Na verdade, a base da eleição de Abraão e a nossa também. Final do versículo 8, porque Deus é justo. A justiça de Deus era a base da eleição de Abraão. Então, irmãos, eles lembram dessa eleição e depois eles lembram da salvação. Agora, uma coisa é a eleição, outra diferente é a salvação. É bom a gente pensar nisso, tá? Deus elegeu o povo de Israel quando eles não existiam. E Deus nos elegeu também antes da fundação do mundo, quando nós não existíamos. Eleição é uma coisa, o tempo da salvação é outra. Agora você vai ver aqui, no versículo 9 comigo, viste a aflição de nossos pais no Egito, ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho, mostraste sinais e prodígios a Faraó e a todos os seus servos e a todo o povo da sua terra, porquanto soubeste que soberbamente os tratavam, e assim te adquiriste nome como hoje se vê. O mar fendeste perante eles, e passaram pelo mar em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violenta. Eles estão lembrando da salvação. Primeiro eles falam da aflição, né? Como está aí. Olha, a escravidão deles é mencionada aqui como aflição no versículo 9. O Senhor viu a nossa aflição. No capítulo 2 do livro de Êxodo, diz que Deus ouviu o clamor, o gemido daquela nação e se lembrou do pacto que fez com Abraão. Então, eles estavam aflitos, eles estavam sofrendo, eles eram escravos, e aí houve uma intervenção divina. Por isso, no versículo 10, essa intervenção está colocada aqui como sinais, prodígios, é o que ele escreve no versículo 10. Deus veio e interviu. Esses sinais e prodígios são as 10 pragas, mas aquilo que realmente é o divisor de águas, literalmente, foi Deus abrir as águas do Mar Vermelho, né? O povo passar a pé enxuto, e depois, quando o faraó entra, o que acontece? Ele morre. Ele e os seus soldados, eles são engolidos por aquele mar. Ou seja, Deus, ele não somente ele livrou o povo dele do Egito, o que mais ele fez? Ele destruiu os inimigos. A nossa salvação, meus irmãos, é a destruição dos inimigos. Então aqui, quando a gente lê no versículo 11, né, que o mar fendeste perante eles, nós lemos isso aí, passaram pelo meio do mar em seco, lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas. Isso foi salvação. Ele está falando da redenção. Então, primeiro ele lembrou, o Senhor nos elegeu em Abraão, o Senhor nos salvou, nos pegou, nos tirou daquela escravidão do inimigo com Moisés, é o que ele está dizendo aqui. Agora, Deus elege, Deus, ele salva, ou ele redime, mas aí vem a preservação de Deus. E é isso que eles lembram, a partir do versículo 12. Vamos ler comigo? Eles louvam a Deus agora pela preservação. E os guiastes de dia por uma coluna de nuvem, de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde haviam de vir. Então, irmãos, o que você lê a partir do versículo 12, é como Deus cuidou do povo dele. Bem, Deus elegeu, agora Deus foi lá, tirou eles do Egito, e eles foram parar onde? Eles foram parar num deserto. Saíram lá da terra de Gósen, que era uma terra fértil, e de repente se depararam com um deserto. E pelo pecado deles, eles tiveram que ficar mais do que deviam naquele deserto. Eles ficaram 40 anos.
Então, irmãos, Deus preservou eles por 40 anos, guiando. Primeiro, guiando, ele guiou aquele povo pela nuvem, pela coluna de fogo. Deus, ele preservou, uma das formas de Deus preservar um povo, ou mesmo uma igreja, é ensinando a palavra de Deus. Por isso aqui no versículo 13, disse que sobre o monte de Sinai descestes e falaste com ele desde o céu, e deste-lhes juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Está vendo aí? Então Deus, ele preserva de que jeito? Guiando. Deus, ele preserva de que jeito? Ensinando. Deu para eles os 10 mandamentos, mas nós sabemos que não foram só os 10 mandamentos. Nós sabemos que ele deu a lei, meus irmãos. A lei inclui o livro de Levítico, o livro de Deuteronômio, muitos ensinos ali. Então Deus, ele colocou a palavra dele na boca, nos olhos, nos ouvidos, na mão do seu povo. Isso é preservar. Nós somos preservados, sim, porque Deus nos guia, mas somos preservados também pela palavra de Deus. Então, uma igreja que quer se preservar, ela vai cuidar de obedecer a palavra de Deus. Um crente, se ele quiser se preservar, ele vai fazer por onde de guardar a palavra de Deus também, correto? É assim, isso é preservar. Agora, uma outra coisa que Deus tinha que fazer era suprir. Deus tinha que sustentar aquele povo. Isso é preservar. E quem é que nos sustenta? Bom, 40 anos no deserto, lá não nasce um pé de alface. Lá não tem um shopping para você ir comprar um sapato, uma roupa, nada disso. Não tem nada lá. E como é que Deus sustenta? Vamos ler só um versículo, tá? O versículo é esse aí, ó, 21. Vamos dar uma olhadinha. Deste modo o sustentaste 40 anos no deserto, falta nenhuma tiveram, as suas vestes não se envelheceram, e os seus pés não incharam. Deus, ele preservou, né? Preservou suprindo as necessidades, deu pão, deu água, olha meus irmãos, o sapato não gastou, a roupa não envelheceu, isso Deus fez. Então Deus não apenas guiou, ele deu a palavra, não apenas guiou e deu a palavra, ele sustentou mesmo, assim, olha, não vai faltar nada para vocês. Agora é claro que eles tiveram que ficar com a mesma moda por 40 anos, né? Mas o povo, mas a moda é assim, você vai lá, assim que você acabou de comprar o seu sapato em 10 vezes de bico fino, quando você acabou de pagar, já, não, você não está na moda mais não, agora o bico é quadrado, né? Mas acabei de pagar, né? Não, agora aí você paga um quadrado, quando você acabou de pagar o quadrado, voltou o bico fino, então já tem um, não, mas é um pouquinho inclinado para cima, né? Não é assim, né? Graças a Deus, naquele tempo não tinha moda, não tinha nada, eles ficavam assim, olha, mesma roupa, mesmo sapato, comendo maná, bebendo da água da fonte, 40 anos, eles louvam a Deus pela preservação, e Deus preservou também durante o tempo dos juízes e o tempo dos reis. Ele gasta, meus irmãos, muitos versículos falando isso, como Deus preservou aquela nação. Veja só, no versículo 25, né? Vamos dar uma olhadinha no versículo 25, eles entraram em Canaã, eles tomaram cidades fortes e terra gorda, possuíram casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas, olivais, árvores de mantimento em abundância, vocês comeram, vocês se fartaram, engordaram, e viver em delícias, pela tua bondade. Até eu, se eu estivesse lá, eu ia engordar, né? Está vendo? Deus está dizendo aqui, olha só, vocês viveram em delícias. Se você começar no versículo 25, tomaram posse da terra, aí você chega nesse ponto, vocês viveram em delícias. Isso no tempo dos juízes, isso no tempo dos reis. Então, meu irmão, Deus, ele nos elege, Deus, ele nos salva, e se você é preservado, não é porque você é bom, você vai descobrir a mesma coisa que os israelitas descobriram.
Eles não foram preservados porque eram bons, mas porque Deus é bom, porque Deus, a misericórdia dele, dura para sempre. Esse é o motivo. Então agora sim, sabendo de tudo isso, da eleição, da redenção, da preservação, eles, no meio desses assuntos, o que eles fazem? Eles dão aquelas paradinhas e eles confessam pecados. Veja só, eles confessam pecados em 3 ocasiões. Na rebelião, quando Deus disse para eles, olha, entra e toma posse da terra. Lembra disso? Mandou os 12 espias, só 2 disseram que era possível, 10 desanimou toda aquela multidão, e eles disseram, não, então nós não vamos entrar, e Deus disse, então vocês vão ficar 40 anos no deserto. Então ali foi uma rebelião. Eu queria ler com vocês o versículo 15 e 16, Vamos lá. E pão dos céus lhe destes na sua fome, e água da rocha produziste na sua sede, e lhes dissesse que entrassem para possuírem a terra, pela qual alçaste a tua mão, que lhe havias de dar. Então, deu o pão, deu a água, e agora disse, vai lá, toma posse, como ele disse para Josué, onde pisar o vosso pé será vosso, mas primeiro tinha que fazer o quê? Tinha que pisar com o pé. Acredita que eles não quiseram pisar com o pé? Veja o que diz o versículo 16, porém, eles, nossos pais, houveram-se soberbamente, endureceram a cerviz, não deram ouvidos aos teus mandamentos, e recusaram te ouvir, e não se lembraram das tuas maravilhas. Olha, vamos pegar só essa frase aqui, A frase que diz, olha, recusaram te ouvir, e não se lembraram das tuas maravilhas, e ainda levantaram no final do versículo, no meio do versículo 17, levantaram um chefe a fim de voltarem para a escravidão. Foi uma rebelião muito grande. Então ele está confessando esse pecado aqui. Ele está dizendo, meu Deus, o Senhor que é um Criador maravilhoso, o Senhor nos elegeu, o Senhor nos salvou, o Senhor tem nos preservado, nos perdoa, porque quando o Senhor mandou a gente entrar, a gente não entrou, a gente se rebelou, nossos pais se rebelaram. Ele está confessando esse pecado. Ele lembrou um outro pecado da nação, no versículo 18, mesmo quando eles fizeram um bezerro de fundição, olha só, e disseram, este é o Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Isso é mais uma confissão. O Senhor lembra, Deus, que nós fizemos um bezerro de fundição, aquele bezerro de ouro, e disseram, este é o teu Deus. Olha a desconsideração que nós tivemos contigo, ó Deus. E lá um pulo alto agora no versículo 26, já no tempo dos juízes, no tempo dos reis, se obstinaram, que mais? Se rebelaram contra ti, lançaram a tua lei por trás das costas, mataram teus profetas, protestaram contra teus profetas, para que voltassem para ti, e assim fizeram grandes abominações. Então ele está aqui, irmãos, eles falam o que Deus fez, mas eles lembram, Senhor, como nós somos ruins, como povo. A nossa história é uma história de rebelião, desde que o Senhor nos tirou do Egito, recusando a entrar, fazendo aquele bezerro, colocando a tua palavra pelas costas, ou seja, a palavra de Deus tem que ficar para trás, tem que ser rejeitada, cometendo grandes abominações, final do versículo 26, fazendo ou cometendo grandes abominações. Então eles confessam o pecado. E essa confissão de pecado talvez seja mesmo o cerne do capítulo 9. Agora, cada pecado, cada transgressão teve as suas consequências. Eu disse que eles confessaram a rebelião por não entrar e a rebelião no caso do bezerro. O autor aqui, meus irmãos, ele não menciona as consequências,
A consequência deles não ter entrado é que depois que Deus disse, vocês vão ficar 40 anos no deserto, eles se levantaram, foram lá em cima da montanha, bateram no peito e disseram assim, nós vamos entrar sim. E eles tentaram entrar, e o que aconteceu? Foram derrotados em Ormá. Mas aqui não está escrito isso. E também do bezerro, quando 3.000 pessoas morreram por causa daquela idolatria, tem uma omissão aqui, não é omissão, o Espírito Santo não quis que colocasse, mas aqueles pecados tiveram consequências. E como é que Deus, qual foi as consequências do pecado depois que eles entraram na terra prometida? Então isso nós podemos ver aqui no versículo 27, você pode ler comigo, pelo que os entregastes nas mãos dos seus angustiadores, que os angustiaram. Esse foi o preço, a consequência do pecado. Ele está dizendo aqui, eles angustiaram, Por isso os entregastes nas mãos dos seus adversários, que os angustiaram. Esse foi o preço. Em todas as épocas, seja lá no tempo, meus irmãos, que eles ainda estavam lá no deserto, foram entregues nas mãos dos cananeus, dos amalequitas, seja quando no tempo dos juízes, que Deus levantava aquelas nações para oprimir, seja no tempo dos reis, que eles viravam escravos mesmo dos filisteus, depois ficaram devedores, meus irmãos, de outras nações. Então Deus está dizendo, eles estão dizendo para Deus, meu Deus, nós pagamos um preço. Nós podemos dizer que é um preço alto? Não. Por que não? Porque Deus podia cobrar muito mais. É por isso. Talvez foi alto para eles pagar, apanhar, ser escravo, morrer, mas Deus podia fazer pior. Deus podia olhar e dizer assim, vocês não vão ser mais meu povo. Pronto, acabou. Isso sim seria um problema. Deus os rejeitar, Deus olhar e dizer, eu amei Jacó, não amo mais. Mas onde está escrito isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Deus não recusa o seu povo. E nós vamos continuar. Todo erro tem um preço, tem consequências, e eles reconhecem isso. E esse reconhecimento foi feito no versículo 36 e 37. Abra comigo e você vai ver a ação penitencial deles, a tristeza deles. Vamos começar a ler do versículo... Não, vamos ler do versículo 36 mesmo. Eis que hoje somos escravos, até na terra que deste a nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, somos escravos nela. E ela multiplica produtos para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. E conforme a sua vontade, dominam sobre nossos corpos e sobre o nosso gado. E estamos numa grande angústia. Ele está dizendo, Senhor, o resultado desse pecado é muita angústia. Nós estamos escravos na nossa própria terra. Nós estamos colhendo para que outro rei desfrute. Nós estamos sofrendo. Nossos corpos, o nosso gado, tudo eles dominam. Final do versículo 37. Estamos numa grande angústia. Eu disse, eles confessam o pecado e depois eles dizem como é terrível o preço do pecado. Eles estão dizendo isso aí. Agora, irmãos, como é um capítulo penitencial, um capítulo de confissão, um capítulo de arrependimento, um capítulo de confissão e arrependimento, se ele for de Deus, e esse é, não é? Todos os outros também são, a não ser na mente de algumas pessoas, mas se pertence a Deus a confissão e o arrependimento, a pessoa olha para o que Deus é. Então vamos por parte? Vamos aqui. Lembram-se também da misericórdia de Deus em cada estágio da nação. Eu disse,
Misericórdia de Deus no tempo da rebelião, eles lembraram. Misericórdia de Deus no tempo da idolatria do bezerro, eles lembraram. Como Deus se manifestou naquela rebelião após a entrada na terra prometida, eles também mencionam. Então, é bem separadinho, é um capítulo grande, mas é um capítulo esboçado. Veja só, né? A gente pode olhar aqui, vamos pelo título aqui, lembram-se da misericórdia de Deus em cada estágio da nação. Primeiro, né? Como é que Deus se manifestou na rebelião, aquela que ele disse, entra na terra prometida, e eles não entraram? Bom, eles pagaram um preço, não pagaram? 40 anos ficaram no deserto, além dos isso é outra coisa, né? Além da derrota de Ormá. Agora vamos ver como Deus se manifestou no versículo 17. Tanto quem está aqui quanto está em casa pode ler comigo, né? Pode estar fixando os olhos ali. Porém, tu és Deus, perdoador, clemente. Olha quanto título ele dá para Deus, né? Perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em beneficência. Mas o mais importante é o final. O que está escrito no final? Não os desamparaste. Então, irmãos, realmente, eles confessam o pecado, eles dizem que é muito duro pagar o preço do pecado, mas aí eles olham para Deus, e o que Deus faz? Deus é o perdoador, Deus é o compassivo, clemente, Deus é o misericordioso, Deus é o tardio em irar-se, Deus, Ele é grande em beneficência. E aí ele diz, tu não os desamparaste. O Senhor poderia ter abandonado eles no deserto. Vamos ler aí o versículo, né? Capítulo 9 e versículo 17. Olha lá, versículo 17. Tu não os desamparaste. Olha lá, né? E quando eles fizeram o bezerro? Bom, então é uma outra etapa, tá? Nessa etapa, na idolatria do bezerro, aí ele diz assim, pela multidão das tuas misericórdias, tu não os abandonastes, né? Não os deixastes no deserto. Versículo 19, olha só, todavia, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixastes no deserto. Agora vamos voltar aí a 3.400 anos atrás, quando Deus tirou eles, porque os elegeu, porque os salvou, e agora eles caíram no pecado da rebelião, eles caíram no pecado da idolatria do bezerro de ouro, eles até se esqueceram de Deus, do que Deus tinha feito. O que Deus poderia ter feito com eles? Dizer, eu vou deixar vocês aonde? No deserto. E eles não seriam uma nação, seriam beduínos, porque até hoje tem muito lá. Seriam beduínos do deserto, os ciganos do deserto. Mas a palavra de Deus por 2 vezes repete, tu não os desamparaste. E depois, no tempo dos juízes, e depois no tempo dos reis, não é? Quando eles pecaram, como Deus se manifestou na rebelião, após a entrada na terra prometida? Então, vamos lá, versículo 28, clamando eles, tu os ouviste desde o céu, segundo a sua misericórdia. Agora eu quero que você repare no final aqui, você pode até pegar aqui, você pode ler aqui, né, se você quiser, né? Clamando eles, tu os ouviste desde os céus, segundo a sua misericórdia. Repare o final, os livraste. Quantas vezes o livraste? Uma vez só? Não, muitas vezes. De tantas falhas, de tantos problemas. E aí, meus irmãos, não tem jeito de a gente olhar para o povo de Israel e não se sentir Israel. Olhar, porque pode ser que alguém se acha perfeito, né? Mas não tem. O melhor dos homens, muitas vezes, ele vai errar. Muitas vezes ele vai falar alguma coisa que não deve, fazer uma coisa que não deve, pensar uma coisa que não deve, e Deus poderia o abandonar.
Você xingou lá o seu coleguinha, você brigou com o seu vizinho, você fez isso, então você me abandonou. Agora eu vou te abandonar também. Eu vou te abandonar para você ver como é ruim ser abandonado, né? Mas aí você vê esse final. Não os desamparaste por 2 vezes, né? E agora diz, por muitas vezes tu fizeste o quê? Ouviste, clamando eles, o Senhor ouviu muitas vezes. Por quê? Aí ele explica, segundo a sua misericórdia. Veja, irmãos, aqui nós temos o versículo, infelizmente eu esqueci, né, de colocar pode pular isso aí? O resumo da graça divina, né? Vamos achar esse versículo aqui na Bíblia. Cadê o irmão Renato que acha mais rápido aqui, né? Deixa eu ver se eu encontro. É o versículo 31, tá? Versículo 31 está escrito assim: pela tua grande misericórdia os não destruíste nem desamparaste. Até eu coloquei em amarelo aí, para frisar mesmo. Pela tua grande misericórdia, aí você vai ter, né? Não os destruíste, nem desamparaste. Por quê? Porque eles eram bons? Não, porque és um Deus clemente e misericordioso. É só por isso que eles não foram consumidos. Agora, irmãos, para terminar, eles fizeram o seguinte, né? Essa confissão termina com um pedido de socorro e uma justificação, né? Mas não a si próprios, eles justificam a Deus. Primeiro pedido de socorro, quando no versículo 32, eles dizem assim: agora, pois, nosso Deus, ó Deus portentoso, amoroso, justo, temível, leal, aliança e misericórdia, não fiques indiferente a toda aflição que se abateu sobre nós. Meu Deus, não se afasta. Eles falaram tudo, disseram tudo. Senhor, como nós somos ruins, nós estamos pagando um preço alto por essa maldade. Senhor, o Senhor que é portentoso, amoroso, justo, temível, leal, misericordioso, né? Senhor, olha lá, não fiques indiferente a toda essa aflição que nos sobreveio. Então, primeiro eles pedem socorro para Deus, mas eles também justificam a Deus no versículo seguinte, no versículo 33, eles dizem assim: em tudo que nos sobreveio, agiste com todo amor e com toda justiça, procedestes com lealdade para conosco, mesmo quando nós fomos o quê? Infiéis a ti. Você pode ler um versículo tão lindo quanto esse, né? Você pode pensar num Deus misericordioso quanto esse. Das vezes que eu magoei a Deus, eu posso olhar para esse versículo, não para me errar novamente, mas olhar para esse versículo e ver como Deus me amou, como Ele me ama, como Deus, Ele quer que eu vença o meu erro, a minha falha. Olha o versículo 33, tu és justo em tudo que tem vindo sobre nós, tu és justo. Sabe, essa tradução é até um pouco mais fraca do que essa que está aqui, que diz assim: tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te houveste, e nós impiamente nos houvemos. Ou seja, nós, nas nossas falhas, o Senhor continuou sendo fiel. E agora essa palavra é muito linda, né, meus irmãos? Quando diz assim: em tudo o que nos sobreveio, agiste com todo o amor e com toda a justiça. Então Deus, Ele nos ama, mas Ele foi justo também. Não é, meus irmãos, só misericórdia, é misericórdia e justiça. E aí, o que seria justiça? Eles confessaram o pecado, mas eles lembraram que todo pecado tem o quê? A sua consequência. Então, foi feita a justiça de Deus. Termino dizendo por que é importante essa confissão, não é? Vamos ver aqui, por que é importante? Bom,
Eles olham para trás, nós vimos isso. Capítulo 9 é um olhar para trás. Declara como Deus os elegeu, como Deus salvou, como Deus cuidou, preservou, né? Declaram como eles foram falhos, como eles foram pecadores, né? Mas eles declaram também como Deus foi misericordioso. Eles estão olhando para a história, eles estão se vendo na história. É um espelho para eles, é um exemplo para eles. Um Deus que me ama e eu falhei com esse Deus, mas Deus ele foi misericordioso e me resgatou, ele me ajudou, não é? Está lá. Aí eles olham para o presente é o versículo 36. Hoje, está dizendo, hoje. Como é que eles estavam? Somos escravos. Hoje nós estamos numa situação difícil. Eles estão dizendo, Senhor, hoje nós estamos em dificuldade. Resumindo, eles estavam em processo de reconstrução. É o que eles estão dizendo. O presente é reconstrução. E aí, eles olham para o futuro, no versículo 38, que é o último versículo. Olha só, com tudo isso, fizemos um firme concerto e o escrevemos. E os nossos príncipes selaram, reconheceram firma, né? Os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Eles estão olhando aqui para o futuro, eles vão selar um compromisso que vai mudar radicalmente a vida deles. Então, eles estão assumindo um compromisso com Deus. Eles estão selando um pacto com Deus. Irmão, não é que eles são fortes para cumprir, não existe isso, né? Mas eles estão aqui falando que eles estão em disposição de mudança. Não existe reconstrução sem reconhecer o erro, sem ver o preço do erro, mas também é preciso ver a graça, a misericórdia de Deus e aquilo que precisa ser feito. Então eles estão dizendo, nós estamos selando um pacto, e é sobre esse pacto que fala na próxima lição. Que pacto é esse? O que eles estão querendo fazer, né? Ou dizendo que vão fazer? Bem, é sobre isso que nós vamos falar na próxima semana. Amém? Então, só para lembrar os irmãos, né, do nosso título aí, correto? Reconstruir é aprender com os erros do passado, para mudar o nosso presente, para mudar o nosso futuro em Cristo, né, na pessoa de Jesus Cristo. Amém?